Olá, está começando mais um Outros Elementos. Hoje estamos só nós 4, mas é engraçado que hoje estamos os 4. Hoje ninguém passou mal, hoje ninguém quis dormir mais que a cama, uma beleza. Em ritmo de Copa do Mundo, assim. A Copa do Mundo está acabando com um pouco com a rotina das pessoas. Eu, inclusive, acordo todos os dias às 8h30 para assistir TV. Juro, eu não preciso mais de despertador. Que bonito. Às 8h30, pontualmente, né? assim, desperto. Muito bem, careca. É legal, mas falando em Copa do Mundo, rolou um cala-boca, muitas coisas aí. A Copa do Mundo está trazendo muitas polêmicas envolvendo a mídia. Nossa querida Globo e nosso querido técnico Dunga. Simpático Dunga. Eu acho ele simpaticíssimo, assim. Ah? Não, eu queria levantar essa questão. O fato acontecido é que ele supostamente ficou sussurrando xingamentos a um repórter da Globo, o Alex Escobar e tal. E aí a Globo fez um editorial no Fantástico, criticando o Dunga, chamando ele de grosseiro e o que mais? Palavras que não... Foi o Tadeu Schmidt, não foi? Foi o Tadeu Schmidt. Sim, que disse e tal. Porque o Alex Escobar estava falando com o Tadeu Schmidt pelo telefone, enquanto o Dunga estava dando a entrevista. Daí o Dunga falou alguma coisa sobre o Luiz Fabiano lá e o Alex Escobar balançou a cabeça e o Dunga ficou nervoso. Mas e aí, essa questão da Globo se manifestar, vocês não acham que a imprensa devia ser... A imprensa não devia dizer, estamos torcendo pelo Brasil, não precisa se justificar. Não... Mas eu acho que a Globo fazia isso muito, não pelo Dunga, né, mas pelas pessoas que assistem em si. Eu acho que ela tenta sair, enquanto ela faz isso, quando ela faz isso, ela sai por cima, pelo menos eu acho. Que quem ficou com a imagem de grosseiro, sei lá, que ficou com a imagem ruim mesmo, não foi a Globo, foi o Dunga, né? Eu acho que foi o Dunga não... Será? Ele sempre foi... Eu acho que por mais que... Não digo grosseiro, mas ele sempre teve esse comportamento meio... intolerante, mas né? Mas por mais que ele tenha sido intolerante, que a Globo tenha induzido a fazer isso que tu falou, de ficar como, tipo, a certinha. Não a certinha, mas, tipo, a correta, sabe? Uma postura legal. O Twitter, acho que nos falou mais ou menos imediatamente qual é que era do público. Aí a gente já pode questionar, assim, que a Globo já não é tão orientadora, assim, de lados como era antigamente. Porque esse cala-boca, sem ser o Galvão, o outro... Tadeu Schmidt. Cala-boca Tadeu. Foi instantâneo, assim, tipo, milhares já foi pro TT ali do Twitter por causa dessa reportagem do Fantástico. Tipo, não estando do lado do Dunga, acho que todo mundo meio que em consenso, assim, tipo, fala que o Dunga foi grosseiro e podia ter deixado passar essa, né? Mas vocês acham que a Globo não deveria ter se manifestado, então, sobre o que eu... Olha, a princípio foi um evento, foi um acontecimento que nem foi ao ar na Globo ao vivo. Como não? A entrevista coletiva do Dunga não estava ao vivo. Ontem de noite a gente estava na aula de legislação e ética com o Yuri e... Estava ao vivo na Bandeirantes. Pode ser, mas era o comentário geral que rolou na aula até. Foi por causa disso, uma colega nossa perguntou assim, então por que isso teve que passar? Mas que não é que teve que passar, que estava acontecendo ao vivo e aí todo mundo viu. Sim, mas não na não emissora foi na Globo, foi tal. outras emissoras. Tanto que quando a Globo passou com um apito ali na hora que ele dá um xingamentinho, assim, não apareceu, né, o que tava xingando. Mas eu acho que isso é uma coisa muito natural do Dunga, porque, pelo amor de Deus, acho que antes de começar a Copa o cara já é meio ranzinzão, assim. Mas é que é uma questão de planejamento. Eu acho que ele fez um planejamento assim, a seleção vai ficar confinada e vai trabalhar e vai estar concentrada e a imprensa não vai fazer filmagem, não vai, ele vai treinar a equipe da maneira que ele acha e não quer que os outros vejam. Pronto, mas é direito dele. Mas a necessidade será dele estar sempre com as pedras na mão, assim, é que desde que ele assumiu a seleção brasileira, esta emissora cai em cima do Dunga. Muito pouco, assim, político. Mas ele não precisa ser político. Mas eu acho que ele poderia tentar ser um pouco mais carismático, sabe? Afinal, ele representa todo mundo ali, ele tem que falar para as pessoas o que está acontecendo, ou até mesmo o contato que ele tem com os jogadores, então Ele fala, só que daí se criou uma briguinha entre a imprensa e o Dunga. Com certeza. Ainda mais depois disso, isso aí vai ser por mais que ele ganhe a Copa do Copa. Mundo, por mais que ele nunca perca mais com a seleção, que treine até o fim da vida a seleção, ele uma birra que se criou vai e vai até o fim. Ele não vai sentar assim e dizer, me desculpem, eu realmente estava errado, eu fui um pouco grosseiro e agora todo mundo vai filmar os treinos da seleção. Não vai fazer isso. Então isso aí vai... Mas me chamou a atenção esse ponto que tu levantou, Cassiano ou a Ingrid,
Porque assim, ó, foi instantâneo no Twitter. Sim. E eu queria saber, porque eu não assisti ao vivo o que aconteceu. Eu também não E eu fiquei naquela, assim, em 5 minutos já tava no YouTube. E tava o link ali pra ver e eu... Ai, que medo disso. Com legenda, sem legenda, com tradução labial. Por que medo? Nossa. Ai, não sei, eu ainda não sou completamente, assim, internetalizado, assim, digamos. Eu não ainda acho que as coisas deveriam ser mais bem processadas antes de cair na mídia, Mas na web, tu sabe que Eu agora, acho, não sei. há poucos dias também teve aquele incêndio no Morro do Rio, né? E a Globo não tinha noticiado nada, nenhum canal de TV tinha noticiado nada no Twitter. Já tinha informação, já tinha vídeo, já tinha tudo na madrugada enquanto estava acontecendo. E os portais principais ali da internet nada tinha. E o Twitter já bombando. Com Então, mas e quem que tava tweetando? as pessoas lá de perto. As pessoas, Uhum. não, Então, mas o aí é uma Twitter- situação um pouco diferente. O Twitter, ele começou com aquela função bobinha, assim, de, vou ao banheiro, vou almoçar, vou ali, vou aqui. Agora acho que o pessoal meio que esqueceu isso e já tá Ai, assim, ainda ó, bem, né? já tá virando Eu prefiro... Que chatice que é Tá virando ler o que já as pessoas estão fazendo. um grande faça sua reportagem, eu acho. Tá falando eu, repórter geral, assim. Porque como a gente falou até em algum programa passado, é um canal pra tu se informar e repassar a informação. Mas agora saindo um pouquinho desse assunto internet, Twitter, que eu acho que sim, o Twitter, que bom que ele vai ter, pra mim ele tem só essa função, de eu ler o que eu quero ler, entendeu? Até o professor, o Marcos Santuário, não sei se vocês assistiram o fórum daqui, ele é da Fevale, ele estava falando sobre isso, né? Sobre as mídias e tal, e que a gente tem que filtrar tudo, sim. E o Twitter é um dos lugares onde é muito rápido, né? É muito instantâneo o fluxo de gente postando, enfim. Quer dizer, tweetando, né? Mas era mais ou menos isso que eu tava querendo falar. Mas eu ia dizer daquele novo... Como é que chama? Acho que é Brasileiros, vocês viram? O novo programa que dá às quartas-feiras. Uhum. Quartas-feiras Com à Marcelo noite? Canelas. É. Ai, aquela repórter, não vou lembrar o nome dos outros dois. Eu não lembro, na Que é verdade. bem nesse aspecto da mídia, que a gente estava falando até alguns outros programas atrás, que a mídia mostra como se faz, entendeu, por trás. Eles acompanham durante, acho que uma semana, a vida de uma pessoa em especial. Desse primeiro foi a vida de um bailarino, um cara que era super humilde e sofreu preconceito, né? Um homem para ser bailarino. E aí ele dá aulas para pessoas carentes e tal. E aí mostrava bem aquele lado que a gente estava falando, do Globo Repórter. Do Globo Repórter não, do Profissão Repórter, da Liga, que a mídia começa a criar programas onde a gente, não que a gente participe de forma ativa, mas a gente vê todo o processo, o repórter acordando e se indo pegar a câmera e faz tudo. E ele, tipo, conversando com a câmera, falando o que ele sentiu na hora de fazer a entrevista e tal. Eu achei bem legal. O importante desses programas é que eles tenham informação, eles têm... Só uma pergunta? Eu não assisti o programa, eu não sei, é um tipo mini documentário sobre a pessoa, assim. Brasileiros. São personagens. Ele retrata, ele documenta a vida do cara, mas é uma pessoa que tem sim que ser mostrada, digamos assim, porque ele desenvolve um trabalho social muito legal. Não é famosa nem nada. Não. São brasileiros, tipo, anônimos que ali têm a sua que vida. representam o povo brasileiro, que trabalha, Tiveram que ajuda. alguma superação. Na quarta-feira. Nas quartas. Eu não lembro da se é noite, quarta ou quinta, na verdade. Eu não sei também, agora eu não vou conseguir lembrar, mas eu acho Com que é as aulas à quartas. noite eu acabo perdendo todos esses... Como eu tô sem internet, eu não vou pesquisar, porque como no outro programa minha internet Tu não também tá? conectou. Tô. Sem internet? Ah, Ah, que beleza.